o microfone aí, beleza? Liga o microfone e fala, Diego, professor, aqui é o Diego. Ah, minha dúvida é essa, tal. Beleza? Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Tem uma pergunta. Oi, pode falar. Você acha que as questões de PA e PG na prova da ESA vai ter muito texto, muita interpretação? Cara, PA, PG não são questões de muita interpretação, não. Na especialista, tu até vê um pouquinho. A gente vai ver até uma primeira questão, foi até bom tu fazer essa pergunta. A gente vai ver a primeira questão da lista é exatamente isso, tá bom? E lembrando que a lista vai estar com vocês também, né? Hoje eu já mando para o Rafael, ele já vai disponibilizar para vocês, tá bom? E aí você vai ver que a primeira questão é exatamente isso, da prova do ano passado. É uma questão que a gente tem que interpretar. E aí é bom você, né? Mas a essa ela gosta muito de aplicação direta, né? A especialista também, tá? Então, tá bom? Tá, bora. Show. Então vamos lá. Vamos para a guerra. Ó, presta atenção. Eu não sei se vocês, né, assistiram a aula de PA, se tem dúvida de PA, PG, galera. PG, se você entendeu a essência de PA, né, se você entendeu a essência de PA, você vai entender PG, tá? Não tem para onde correr, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, olha o exemplo aqui. Ó, já vou então partir do pressuposto que vocês estudaram PA, hein? Beleza? Tá? Já vou partir do pressuposto aqui que vocês entenderam. Ó, vou tirar minha câmera aqui, aí quando eu quiser falar com vocês, eu volto com a câmera, beleza? Tá? Para não atrapalhar aqui a aula aqui, tá bom? Então, ó, vamos lá. Ó, se você entendeu o PA, você vai entender com certeza... tem gente chegando ainda, cara. Calma aí. Ah, não, tudo ok, beleza. Show. Tem mais gente? Não, né? Galera, se tiver alguém chegando aí a mais, me avisem, que eu vou estar aqui na aula aqui. Vamos lá. Ó, então, olha esse exemplo. Já vamos começar com um exemplo, beleza? Que aí depois a gente vai construindo a lógica da PG, tá? Ó, uma comunidade de bactérias dobra seu número com o passar das semanas, beleza? Se na primeira semana tem 2 bactérias, quantas teremos na quinta? Então, um jeito bem simples de fazer isso, galera, tu tem a primeira semana, a segunda semana, a terceira, né, a quarta semana e a quinta semana, tranquilo? Né? A forma mais assim natural de fazer isso é o quê? Bom, na primeira semana a gente tem 2 bactérias. E aí, ao longo, né, das semanas, o que acontece? Dobra, né? Então, daqui para cá, para a segunda, né, a gente multiplicou por 2, então vai virar 4. Aí daqui, isso é a forma mais natural, né? Até a quinta a gente vai multiplicando, pô, né? Vezes 2, 8. E aí, ó, aí eu multiplico por 2, vai, né, duplicando. 16. E aí aqui, ó, vezes 2, 32. Até aqui vocês entenderam, né? Então, uma forma, né, intuitiva de fazer isso, partindo da primeira indo para a quinta, é você pegar a primeira aqui, ó, a primeira semana, a gente tem 2. Então, vai multiplicando, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Lembra que na PA a gente somava. Todos concordam? Na PA a gente somava, tá? Aqui na PG eu já te apresento uma diferença. Aqui a gente vai multiplicar, beleza? Aqui a gente vai multiplicar, tá bom? Então, a ideia aqui era você pensar no seguinte, bom, na quinta semana eu saí multiplicando. Agora, se fosse na 18ª semana, galera, porra, tu ia ficar fazendo isso daqui na mão?
não tem nem lógica isso, né? Por isso que a gente usa, né? A gente usaria uma fórmula, né, de uma PG, né? A gente identificou aqui que é uma PG. Tem um salto aqui igual PA, só que esse salto aqui é multiplicando, não é somando. E é um salto constante, olha só, é vezes 2, vezes... Não pode pintar um vezes 3 aqui, vezes 5. É tudo vezes 2. Então, né, a quinta semana aqui, a quinta semana, né, como é que a gente iria calcular? Você pegou o primeiro cara, beleza? Você pegou o cara da primeira semana e multiplicou, né, por quantos dois? Né? Ó, 1, 2, 3, 4, 2. Só que, olha só, tu não está somando 2 mais 2 mais 2 mais 2, não. Tu está pegando 2 e elevando a 4. Tranquilo? Até aqui. Tá todo mundo tranquilo, pessoal? Beleza? Tá de boa. Tá de boa, né? Então, show, perfeito. Ó, então, você já entendeu que, né, a gente colocou o primeiro cara aqui, né? A gente botou o primeiro cara aqui, a primeira semana, 2. E depois multiplicou, bom, foi o 2 aqui, ó, 1, 2, 3, 4 vezes. Cara, você concorda comigo? Vamos fazer um exercício assim, rápido, agora mental. Se fosse a 10ª semana, se fosse a 10ª, bom, da primeira para a quinta, a gente quis o resultado na quinta, 32, né? Que é exatamente 2 à quinta. A gente fez o primeiro cara aqui, ó, o primeiro, vezes o salto elevado a quantas vezes? A 4. Porque a gente fez 5 menos 1. Se fosse a 10ª semana aqui, né, eu acho que você já está entendendo. Se fosse a 10ª, né, sem ficar fazendo os saltinhos aqui na mão, se fosse a 10ª seria, ó, a primeira semana seria 2 vezes, quantas vezes teria o 2 aqui? 9 vezes. 2 a 9. Isso aí, perfeito. 2 a 9. Então, você já entendeu, né, a lógica. Eu acho que você já entendeu a lógica disso daqui. Tá bom? Então, aqui, ó, aqui eu já estou te apresentando, galera, a PG, né? Uma PG, você já, automaticamente, você já entendeu. Mais à frente eu vou te explicar o termo geral, não vou jogar na sua cara, não. A gente vai chegar nele, fica tranquilo. Então, ó, vamos definir PG? Então, definição de PG. PG é toda sequência de números não nulos, na qual é constante o quociente da divisão de cada termo pelo seu termo anterior. Então, numa PG, pega o termo sucessor, né? Lembra na PA? PA a gente fazia sucessor menos antecessor. Aqui a gente vai fazer sucessor dividido pelo antecessor. Todos ok? Tranquilo? Suave. Suave. Então, show. Vamos para o segundo quadro, então. Tá? Então, olha só. Aqui, deixa eu só... então, galera, se eu tenho uma sequência, por exemplo, 2, né, 6, 18 e assim vai, né? Bom, eu estou percebendo que, né, se eu pego esse cara e divido por 2, 6 dividido por 2 dá 3. Se eu pego, né, 18 e divido por 6, também dá 3. Esse 3 aqui é exatamente a minha razão da PG. Tá bom? Que a gente vai ver que é o tal do Qzinho. Aí lá na frente eu te mostro. Tá bom? PA, sucessor menos antecessor. PG, sucessor dividido pelo antecessor. Show de bola de gude? Vamos avançar. E aí, claro que a gente vai ter, né? Claro que a gente vai ter aqui. Tipo, todo mundo aí já tentem pegar ali um papel e uma caneta, ou lápis, né? Porque quando a gente começar a fazer os exercícios, galera, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem. Igual eu faço no presencial, é como se fosse, tá bom? Então, já pede aí para tua mãe, para teu irmão, para teu pai, sei lá,
pegar já um papel, deixar do teu lado aí, para daqui a pouco a gente fazer alguns exercícios, tá? Bom, vamos lá. Tipos de PG, galera. E aí? Tipos de PG. Bom, assim como a gente viu lá na PA, lá a gente viu crescente, decrescente, constante. Aqui, além dessas, a gente vai ver a alternante e a indefinida. Tá bom? Então, crescente, né? A gente vai ter uma PG crescente de termos positivos. Termos positivos. Tá bom? Como assim, professor? Termos positivos. O que dela, a razão, vai ser maior que 1. Então, como exemplo, eu ponho essa daqui para você. 2, né? 6. Aquela que eu acabei de botar ali. Né? Ela né? Qual é a razão dela? Aqui é 3, né? É maior que 1, beleza? De termos positivos. Tá? Por que, professor? Vai ter de termo negativo também? Vai. Termos negativos. Tá? Então, termos negativos. E aí vai ficar bonita também. Tu vai ver que a nossa razão vai ser maior que 0 e menor que 1. Tá bom? E aí, como exemplo, eu posso te dar essa daqui, menos 40, aí depois vem menos 20, aí depois vem menos 10. Show? Tá? E aí vem descendo. E aqui, se você colocar menos 20 sobre menos 40, né, vai dar que razão? Bom, menos com menos vai dar mais, vai dar meio, não é isso? Meio. Né? Então, a gente vê que a nossa razão, nosso Qzinho, né, lembrando que a razão lá em PA era R, aqui é Q, tá bom? Ela fica entre 0 e 1, que é o meio, tá bom? A decrescente, galera, vai funcionar nos mesmos moldes. Termos, né, positivos, termos, né, positivos, tá? E termos negativos. Termos positivos na decrescente, aí engraçado, ela também vai ficar aqui, com a razão entre 0 e 1. Menor que 1 e maior que 0, beleza? E aí, imagina essa daqui, Imagina essa sequência aqui. 200, 100, né? 50, beleza? Tá? É uma sequência de termos positivos, beleza? Onde também o meu Qzinho aqui, minha razão, é meio, né? Pega 100 e divide por 200, vai dar meio. 50 por 100 vai dar meio, tá? A minha razão está entre 1 e 0 de termos positivos, tá? A gente vai ter também a decrescente de termos negativos. Tá? Eu estou sendo bem específico aqui, galera, porque geralmente te apresentam só essa daqui, né? Termos positivos, Q maior que 1, show, acabou, né? Como se não houvesse uma de termos negativos, né? De repente, né, você não se deparou com isso, vai se deparar e vai pensar, pô, o professor não falou essa porra, caraca, de termos negativos, como é que eu faço, pô, tem isso? Tem, tá bom? Então, e aqui vai crescendo, né, galera? Menos 40 por menos 20 vai se aproximando do zero, né? Imagina a reta real, né? E aí tu tem um crescimento, ela é crescente em termos negativos. Show? Então, beleza, decrescente aqui e agora de termos negativos, né? Como é que eu faria? Aí aqui vai ser engraçado, né? Porque aqui eu vou ter o meu Q, a minha razão, né? Maior que 1. Tá bom? E aí, como exemplo, eu vou botar aqui, menos 4, menos 12, beleza? Menos 36, tá? Tá decrescendo. Imagina, né, um grau Celsius aqui, né? Menos 4, menos, quem é mais frio? É menos 36, né? Então, você vê que ele está decrescendo, a temperatura está baixando aqui, beleza? Tem gente que tem
parece besteira, mas a gente faz confusão quanto a isso. Tá? E aqui, né, você percebe que a minha razão, aqui, que interessante, né? Bota menos 12 por menos 4, dá 3. Tranquilo, meu povo, até então? Bom, consta. Professor, Oi. ali a razão seria menos 3. Por que não seria menos 3? Qual? Essa aqui? Menos 4, Isso. menos 12, menos 16? Porque, olha Ah, só, porque tá de... é menos tá, 12 por menos 4, tá bom? menos com menos 2, entendi. Isso, menos com menos mais. E aí tu divide 12 por 4, show de bola? Beleza, obrigado. Oh, show, valeu, beleza. Então vamos lá. A constante, olha só a constante que interessante. A constante é fácil, né? É só tu pensar, bom, numa assim, ó. 10, 10, 10, né? Essa daqui é a nossa constante. Ou seja, né, pega 10 sobre 10, sucessor dividido pelo antecessor, qual é a nossa razão? 1, né? Então, bom, aqui a minha razão é 1, tá bom? Aqui é tranquilo, né? Constante é muito light, tá? Poderia ser menos 5, menos 5, menos 5, também ia dar 1, tá bom? Alternante é interessante, galera. Alternante, o que vai acontecer aqui na alternante? Se liga que a gente vai ter a nossa razão, né, menor que zero. Se liga nessa sequência aqui que eu vou te dar, ó, 4 menos 8, ó, 16, tá? Menos 32 e assim vai. Tá bom? Ó, pega o sucessor, divide pelo antecessor. Menos 8 por 4 dá menos 2. 16 por menos 8, menos 2. Ou seja, a nossa razão aqui, ela é menos 2. Tranquilão? Então, você viu que a nossa razão é menor que zero. Quando ela dá menor que zero aqui, galera, a gente vai estar diante de uma alternante. Por que alternante? Porque alterna, né? Mais com menos. Ó, mais 4, menos 8, mais 16, menos 32. E assim vai. Tá bom? Beleza? E para fechar a nossa indefinida. Alguém sabe me dizer? Quem sabe aí ou quer dar um chute, pode falar aí. Indefinido. O que você acha que seria a indefinida? Ninguém? Você deveria definir o número de termos? Razão? Oi? Fala aí, cada um de uma vez aí, por favor. Fala aí. Primeiro, fala aí, quem é, fala o nome e o que está achando aí. O que acha? Diego. Fala, Diego. Seria para definir o número de termos? Não. Ela pode ter vários termos aqui, né, indefinidos, mas, né? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Ó, o outro guerreiro que ia falar. Quem é o outro guerreiro que ia falar aí? É, Gabriel. Fala, Gabriel. Indefinida seria que não tem como definir a razão? Bom, é nessa ideia, tá bom? É nessa ideia. Assim, em princípio, exatamente, você, né, é indefinida essa razão. E aí, eu já vou te explicar algo que isso daí fica mais claro quando eu dou aula lá para a turma do ZOF, quando eu dou aula para a IFON, chega na parte da IFON e da Escola Naval, a galerinha que tem cálculo. E aí na matemática, cara, tem um negócio assim, ó. Se eu tenho 0 sobre alguma coisa, tipo, ó, 0 dividido por 3, isso daqui dá 0. Se eu tenho 3 dividido por 0, isso daqui existe, galera? Não. Não pode. Não pode dividir por 0. Não pode dividir nunca por 0. Bota isso na tua cabeça. Na matemática, a gente não vai ter isso daqui. Tá? Isso daqui é impossível de acontecer. Tá bom? Não posso ter isso daqui. Tá?
Agora, eu posso pegar alguma coisa e dividir, né? 0 coisas e dividir por 3. Vai dar 0 para cada um. Agora, 3 coisas e dividir para fantasma não dá, né, galera? E isso daqui, ó, 0 sobre 0. Isso daqui indica algo indefinido. Tá bom? Aí, quando a gente estuda limite lá, derivada, a gente vê isso daqui. Tá? Mas para vocês... Isso. Oi? Eu peguei essa matéria. Show, então. Exatamente isso. Tá? Então, aqui, ó, na indefinida, olha esse exemplo. 0, 0, 0. Você concorda que é uma PG, tá? De vários termos aqui, né? Onde eu multiplico por 0, dá 0, dá 0. Tá. Só que se tu coloca 0 sobre 0, isso daqui te traz uma indefinição. Tá bom? Então, vai que, né? Vai que cai algo desse tipo, cara, a gente tem que estar esperando por tudo, tá? Os concursos estão ficando mais, né, complicados a cada ano, estão melhorando, né? E aí tu vê a prova da EAN, né? A prova da EAN era um mel, e aí ficou uma prova, né, mais chatinha, né? Eles melhoraram a prova de física, melhoraram a matemática, então tu tem que se acostumar com essas coisas. Pode cair, essa parte aqui, galera, tipos de PG, crescente, decrescente, constante, isso daí pode vir como uma questão de verdadeiro ou falso, sacou? Então você tem que entender isso daqui sim, parece besteira, mas não é não, tá? Agora, diferente disso daqui, ó, eu vou colocar, né, até em vermelho aqui, ó, com asteriscozinho, para você lembrar que essa sequência aqui me diz o que ela é. 8 é o primeiro termo, aí tem 0, 0, 0, pontinho, pontinho, pontinho. E aí? Fala para mim. É uma PG? É. Então, exatamente. A ideia aqui, né, é você pensar que você vai pegar o sucessor sobre o antecessor, isso daqui vai dar 0. Tá bom? Beleza? Mas, professor, e os outros? Pô, se a gente pegar aqui, ó, 0, vai ficar 0. Sucessor, o quarto sobre o terceiro é 0 sobre 0, em definição. Se não tivesse o 8 aqui, seria igual essa daqui. Mas vocês entenderam a sutileza da matemática? Tendo esse cara aqui, ó, ela faz com que ela seja aqui uma razão, uma PG com razão 0. Tá bom, galera? Beleza. Beleza? Então, show. Então, agora vamos avançar para uma propriedadezinha importante. Já vou te mostrar essa propriedadezinha aqui, tá? Então, qual é a propriedade? Vocês lembram da propriedade da PA lá? Que o termo central era a média aritmética dos dois extremos? Vocês lembram disso? B igual a mais C sobre 2? Isso, perfeito. Sobre 2. Tá? E aqui a gente vai ter a mesma coisa, só que assim, imagina, tu vai ter um A, um Bzinho e um C aqui. Tá bom? E aí o que vai acontecer? Esse termo do meio, né? Na PA, esse termo do meio era a média aritmética dos extremos. Ou seja, o que é média aritmética? Eu tenho 2 caras somando, tu vai pegar, somar os 2 e dividir por 2. Se eu tenho 5 caras somando, eu vou somar os 5 e dividir por 5. Tá? Só que aqui vai ser diferente. Esse B, o termo central, ele vai ser a média geométrica dos outros dois. Ou seja, raiz de A vezes o C. Tá bom? Ou eu posso representar assim, ou eu posso botar assim, ó, B ao quadrado, né? Perdão. B ao quadrado, né? Aí eu botei exatamente para tirar a raiz, né? É A vezes o C. Beleza, galera? Grava isso daqui, ó. Essas duas paradas aqui, ó. Que é a mesma coisa, né? É a mesma coisa, só que explicados aqui de forma... desenvolvidos aqui de forma diferente. Tá bom? E grava isso. Também, né, a gente pode usar, se não precisa estar os 3 termos aqui em sequência. Lembra que eu cheguei a falar nisso lá em PA? Tu tem o A aqui, aí tu tem 1, 2, 3, 4, 5 termos. E aí você tem o B.
Aí tu tem também 1, 2, 3, 4, 5 termos e tem o C. Eu posso fazer essa propriedade? Pode, porque o B aqui, ele está exatamente a 5 termos do A, tá bom? E você está a 5 termos do C. Digamos que ele está ali, né? No meio ali, meio caminho, para o A e para o C. Eu também posso fazer isso. Tá bom, galera? Tranquilo? Professor, Oi. é isso que eu tinha falado numa dúvida de primeira. No caso, então, da média, o que importa, na verdade, não é se está... como fazer? Na real, o que importa vai ser a quantia de termos, vai ser se está centralizado, ou seja, se o A e o B vão ter a mesma quantia de termos até o A e o C vai ter a mesma quantia de Isso. termos até o O B. que importa exatamente. O que eu posso ter, né, vários elementos, né? Eu posso ter vários elementos aqui, né? Eu posso ter, sei lá, ó, eu vou fazer aqui, ó, A, B, C, né, D e E, beleza? Eu tenho quantos termos aqui? 5. Esse termo aqui, ó, o C ao quadrado, ele vai ser o A vezes o E. Entendeu? Ficou claro? Entendi. Professor, Aí seria a mesma coisa para o B e pro... desculpa, pode falar. professor, se a quantidade de termos for par, Então, for par, vamos lá, boa pergunta. Eu tenho o A, o B, o C e o D, né? Tá, mas eu quero pegar, ó, esses três aqui. Eu posso fazer esse o B aqui, o B ao quadrado vai ser o A vezes o C. Ah, não, professor, eu quero pegar esses três aqui. O C ao quadrado vai ser o B vezes o D. Entenderam a lógica? Entendi. Ô, professor, deixa eu só te perguntar, que nem, eu lembro que eu estava estudando isso, e aí foi a mesma coisa, eu peguei uma sequência para, que eu acho que estava fazendo isso da internet. E, por exemplo, quando eu, que nem ali, ó, no caso, se eu fosse pegar o A e o D, por exemplo, e Tá. aí eu queria determinar o B, eu quero determinar o B, aí eu pego o A e o D. Não. O resultado... Não, sim, Ah, sim, eu sei que estaria errado, porque não estaria centralizado, por assim dizer, né? Não isso. tem como. Aham. Isso. Só que aí o resultado, eu percebi que ele dá um resultado dentro dos termos, dentro da PA, da PG, só que ele dá, como pode dizer, o anterior ou o sucessor, eu não lembro agora como tinha feito. Aí era só subtrair um termo. Tá, não sei, cara. Só vendo mesmo esse tipo de questão. Na próxima aula tu traz ela, que a gente vê. A gente aplica isso Beleza, daí. então. Beleza, tá? Porque realmente, tipo, você fazendo isso daqui, geralmente a gente aplica, né? Basicamente você vai trabalhar com isso daqui, né, cara? Vão ser questões bem simples, né? A ESA e a EA, eu estou te dando até no nível um pouco, né, um pouquinho acima do que você vai se deparar, para exatamente você ficar bem, né, confortável para fazer as questões. Aí eu vou te explicar algumas propriedades, né, que de repente essa daqui mesmo, você não precisa saber ela para resolver a questão de PAPG. Só que determinadas questões elas ficam mais fáceis, tá bom? Show. Vamos lá, avançando. Agora termo geral, né? Como é que a gente vai fazer então, galera, para, né, saber safar esse termo geral aí, né? Como é que a gente vai fazer? Cara, primeiro vamos lá, né? Vamos pensar aqui, né? Ó, já poderia chegar e jogar na tua lata, né? Tipo, a n, né? A n é igual a A1 vezes Q, n menos 1. É isso que o meu professor lá do segundo grau na época fez comigo. Ele não me explicou como é que ele chegou nisso daqui, né? E aí, por isso que eu ficava cheio de... Exatamente. E aí você fica cheio de dúvida, né? Igual a formulazinha da PA lá, lembra? A gente fez também, ao vivo e a cores. Mas eu falei para você, ó, não precisa, né, decorar como chega. Né? Tu não vai fazer isso na tua prova, senão tu vai perder tempo. Você vai só saber, né, que vai ter que decorar. A N é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Acabou, PA. PG, AN, A1 vezes QN menos 1. Show, tá bom. Algumas coisas, galera, eu vou demonstrar, né? Outras coisas não faz muito sentido, porque
né, a gente iria perder tempo, a gente vai perder tempo e, assim, você não vai ter, né, você não vai, né, não vai te fazer melhor isso daí, né, essa demonstração, no caso. Né, por exemplo, a soma da PA, eu demonstrei de uma forma bem simples para você, né, contando até a historinha lá do Gauss. Né? Agora, a forma aqui, a fórmula da PG, as duas fórmulas são pesadas. Aí você teria que saber um negócio chamado indução, coisa que tu vê na faculdade, sacou? Né? Ou, dependendo do colégio que tu fez, um terceiro ano muito bom, numa escola muito boa, tu até vai ver isso. Tirando isso, eu faria aqui, você não entenderia nada, né? E no fundo, tu iria decorar lá o final e acabou, tá bom? Algumas coisas a gente vai demonstrar, outras não. Tá? Então, termo geral da PG. Vamos lá. Ó. Se liga nesse exemplo aqui. Digamos que a gente tem, então, 3, 6, 12, 24, 48, 96, e assim vai. Tá bom? E assim vai. Tá? Aqui a gente já percebe, né, que é uma PG, né, uma PG aqui, PG de razão o quê? 2. Tá? O salto dela aqui, ó, eu estou dando saltos aqui de 2 em 2, beleza? 6, 2, 12, 24, 48, 9,6. Tá bom. Se acostumem com a seguinte ideia agora, né? Igual a gente fez lá em PA, de chamar, tipo, esse primeiro termo aqui de A1, esse segundo termo de A2, esse daqui de A3, esse daqui de A4, A5, A6. E, bom, aqui vai ter o AN, o enésimo termo. Outra coisa que também, às vezes, o aluno ele acha que o AN é o último termo. Galera, não necessariamente o AN vai ser o último termo, tá bom? Ele pode ser o termo que eu quiser. Por isso que a fórmula do termo geral é termo geral. Eu quero aqui o A8, eu quero o A10, eu quero o A21. Então, vai depender, tá, do que eu queira. Eu estou te falando porque tudo que eu falo aqui, galera, ou eu vi, ou eu aprendi assim em colégio público, tá bom? O ensino é horroroso, né? E aí, como eu falei, o nego joga, né, na tua cara e depois no cursinho que tu vai ver, né, as merdas que te falaram, né? Enfim. Ó, então, AN pode ser qualquer um. Então, vamos começar a nossa guerra. Bom, presta atenção aqui, ó. A1, né, eu quero ir do A1, por exemplo, né, para o A3. Então, eu dou um salto, 2 saltos. Você concorda comigo que a gente multiplica aqui por quê? E multiplica por quê? Lembrando que agora a gente está generalizando, tá bom, galera? A gente quer chegar na fórmula, tá? Então, eu poderia botar aqui, ó, vezes 2, né, e vezes 2. Não, eu vou botar Q, que é a nossa razão. Então, do A1, galera, para o A3, né, do A1 para o A3, eu multipliquei por Q e multipliquei por Q. Né? Então, ficou o quê? Ficou Q ao quadrado. Todos concordam comigo? Tranquilo? Né? Beleza. Do A1, beleza, né? Do A1 para o A5. Bom, do A1, ó, A1 para o A5, né? Eu venho 1, 2, 3, eu dou 4 saltos. Então, daqui para cá, bom, eu dou 4 saltos, então multiplico o Q por 4. Então, vai ficar Q vezes aí potenciação, né? Potência de mesma base se multiplicando, a gente mantém a base, soma os expoentes. Então, fica o Q elevado a 4. Tá bom? Se você não entender essa passagem, me avisa aí, hein, galera. Beleza? Então, ó, se eu quero o A3 vai ser o A1 vezes Q2. Você está entendendo a lógica? Né? O A3 vai ser o A1 vezes o Q2. Lembra que na PA a gente somava. Aqui a gente
multiplica e vê se não é isso. Olha o A3. O A3 é 12. O A1 é 3. 3 vezes Q é 2. 2 ao quadrado, 12. Tá certinho. Olha o A5. O A5, galera, o A5, ele vai ser o A1 vezes Q elevado a 4. Tá? A5 vai ser o A1 vezes Q elevado a 4. Eu acho que você já entendeu. Se eu quisesse do A1 para o A17, né? Bom, a gente não vai ficar fazendo saltinho aqui mais. Né? A gente tem que entender que, por exemplo, esse 2 aqui foi nada mais, nada menos, vou até botar em vermelho aqui para você entender esse 2. Esse 2 foi 3 menos 1 que a gente fez, né? 3 menos 1, a quantidade de salto. Esse 4 aqui foi 5 menos 1. Então, já te mostra aqui, eu acho que você vai entender a lógica. Do A1 para o A17, vai ser Q 17 menos 1, elevado a 16. Então, o A17 vai ser o A1 vezes Q elevado a 16. E agora a gente pode generalizar. Né? Vamos generalizar, então, do A1, né? Do A1 para o AN. Pode ser? Do A1 para o AN, a gente vai dar uma quantidade de, né, saltos, que eu não sei, que né, a gente vai generalizar, é Q, né, a minha razão, vou multiplicar. Agora, como é que a gente fez? Lembra que esse cara que está em cima aqui do Q, a gente fez 3 menos 1, 2. A gente fez 5 menos 1, 4. 17 menos 1, 16. Então, a gente vai ter que fazer N menos 1. E agora, já colocando na prática aqui para você, a gente sempre fez, né? A3 é igual a 1 vezes Q2. A5 é igual a 1 vezes Q a quarta. A17 é igual a 1 vezes Q16. AN é igual a 1 vezes Qn menos 1. Galera, ficou claro? Tranquilão? Rapaz, acho que ficou muito agora. Oi? Acho que ficou bem claro agora. É melhor impossível. Sempre o resultado final vai ficar 1, pô. Sim, é. Entendeu a lógica dessa forma? Deu para entender, tá? Deu para entender. Assim, se você entendeu aqui, galera, o que eu quero... Se você entendeu, pô, você já fez uma... Você foi mais longe que muita gente que começa a estudar PG pela primeira vez, tá? Porque tem muita gente que não entende isso daqui, mas não é porque, né, o cara, pô, não, o cara não é burro, eu sou burro, eu não consigo. É porque você tem deficiência, né, em matemática básica, em interpretação, e você vai ter que trabalhar isso com o tempo, tá bom? Por mais que eu venha aqui bem calmo, bem didático, pode ser que você ainda não entenda, né? Mas, assim, oi, pode falar. Eu digo. Oi, Aí, e usando a mesma lógica da PA, se eu quisesse fazer, então, A1 poderia ser A1 igual a 5 menos Isso, E pode, elevado ao exatamente. quadrado? Aham, Não, desculpa, a quarta. a gente pode voltar também, exatamente, igual a gente fez na PA. Só que aqui para PG, cara, tu quase não vai ver isso, tá bom? A volta, né? Tu quase, por exemplo, do A5, né, do A5, tu ir pro A1. Pô, quase que basicamente tu não vai ver isso daí não, tá bom? Na PA também é difícil, tá? Mas assim, tu ainda vê. Por isso que eu te mostrei lá. Aqui, só pega isso daqui e grava isso daqui. Acabou. Tá bom? Entendeu Beleza. isso daqui? Show. Mas eu quero que tu grave, claro. Aí tu vai ter que gravar para custo-benefício. A N é a 1 vezes Q, N menos 1. Tá bom? E aí, como eu expliquei lá na PA, a gente vai ter também o caso, né? Esse caso aqui, né? De eu não quero sair do A1. Agora eu quero sair do A3 e ir para o A6. Lembra disso? Né?
eu quero ir, por exemplo, do A2, né, para o A5. Né? Então, do A2 para o A5, né, como é que a gente faz isso? Bom, mesma ideia, né? A gente vai ter um Q aqui, né? Eu vou fazer 5 menos 2, que dá 3. Então, eu vou ter que o A5, né, vai ser o A2 vezes Q elevado ao cubo. Tá bom? Eu quero do A3 ir para o A7. Do terceiro termo ir para o sétimo. Eu dou quantos saltos? Bom, eu dou 7 menos 3 saltos, multiplicando sempre, né? 7 menos 3, 4. Então, ó, o A7 vai ser o A3 vezes Q a quarta. Então, agora, generalizando para você, eu tenho, né, um AP aqui, beleza? Tá? Eu estou querendo ir para o, né, um AN qualquer. Tá bom? Daqui para cá, né, daqui para cá, eu dou quantos saltos? Qual é a minha razão? É N menos P. Então, ó, a N, né, vai ficar AP vezes Q N menos P. Isso daqui é saindo, né, de um termo qualquer da minha PG, tomando como base não A1, né, mas um AP qualquer. Esse P, galera, é o 2, é o 3, é o 4, é igual a gente fez aqui, tá bom? Então, ó, de forma bem rápida e natural, né, vou botar alguns exemplos aqui, rapidinho, só para a gente entender a lógica. Por exemplo, né, o A5, né, é a mesma coisa que A1, né, vezes Q. Aí, como é que tu faz? Faz assim, ó, 5 menos 1, que é a quarta. Tá? O A7, né, é o A1 vezes, aí tu faz assim, ó, 7 menos 1, Q elevado a 6. Tá? Em vez de você jogar na fórmula, a N é igual a 1, Q N menos 1. Para tu não perder tempo, faz isso. Tá? O A5, agora, saindo, por exemplo, tendo o A2 como referência, o segundo termo, vai ser o quê? Aí tu faz assim, ó, 5 menos 2. Ah, beleza. Agora o A5 saindo, tendo como referência o segundo termo, vai ser a razão elevada ao cubo. Tá bom? Por exemplo, o A7, né, saindo do quarto termo, tá? Ele vai ser o quê? 7 menos 4, vai ser o 3. elevado a 3. Tá bom? Então, fazendo assim de forma bem rápida essa formulazinha, é assim que você tem que safar agora a onça. Tá bom? Lembra da PA? A PA era assim, né? O A5, por exemplo, era o A1 mais, aí tu fazia 5 menos 1, 4R. O A7, partindo do A1, né, era A1 mais quantos R? 7 menos 1R, que dá 6R. Isso fazendo rápido, né, galera? O A5 na PA, né, saindo do A2, era o A2, tendo o A2 como referência, 5 menos 2 mais 3 vezes a razão. Tá bom? Ficou dúvida até aqui, galera? Para mim, não. Então, show. O restante aí? Tá todo mundo vivo? Claro. Beleza. Ó, lembrando que eu vou deixar tudo que eu estou anotando aqui, galera, vai ficar também na aula lá, tá? Vai ter a aula, vai ter a lista e vai ter vai ser assim, o nome disso que eu chamo é nota de aula, tá bom? Vai ter minhas notinhas de aula lá, tudo bonitinho para você, se quiser baixar, se quiser ficar em PDF mesmo no teu celular, vai ficar tudo que eu estou escrevendo aqui, vai estar na notinha de aula lá que eu transformo de foto, de Professor, para PDF. Fala aí, cara. coloca naquela parte lá que o senhor estava explicando do jeito mais rápido. Tá bom. Só para eu tirar o print rapidinho. Ah, show. Vai. Isso aí, Beleza? Ó, lembrando que isso tudo vai estar em PDF para você, cara. Tá bom? Se você não quiser... Sei. Né, É porque aqui eu já estou copiando, já estou fazendo aqui no...
Tá No bom, caderno. show. Tá, mas fica tranquilo Valeu. que eu também disponibilizo para vocês todas as notas, tudo que eu escrevi aqui vai estar para você também. Tá? Tudo bonitinho em formato PDF. Beleza. Já tirei já. Show. Agora vamos para representação especial. Representações especiais de uma PA. Lembra lá de PG, que a gente também... perdão. Representação especial de uma PG, né? Lembra de PA? Como é que foi? Que a gente fez? Uma PA de 3 termos. A gente fazia x, x mais r, x menos r. Lembra disso? Daquela que é de 3, 4 e 5 termos? Isso, exatamente. A gente Ou então, vai... professor, Oi, pode falar. eu compreendi ali que o senhor escreveu, né? Eu só não entendi a forma que foi deduzido aquilo. Eu não consegui pegar. Como foi deduzido aquilo? Isso, porque Porque, assim, ó, uma PG de 3 termos. Imagina que eu posso chegar, né? Ó, vou botar lá aqui, né? Tu imagina uma PG, ó, dado uma PG de 3 termos, né? Digamos assim, até a questão que a gente fez, lembra? Os ângulos de um triângulo estão em PA. Lembra dessa questão? Lembro que o senhor E resolveu. aí, isso. E aí, digamos que, tá, os 3 ângulos aqui estão em PA. Então, digamos que aqui é A, aqui é B, aqui é C, né? Os 3 ângulos, ABC. Estão em PA. Bom, A, B e C. A gente sabe que A mais B mais C é 180. A soma dos ângulos internos aqui de um triângulo. Cara, dá para tu safar mais alguma coisa aqui? Não, né? Agora, se tu chama, digamos que os 3 termos, aqui é x mais r. Quando eu falo r, é a razão, tá? X mais r, e aqui é x menos r. É igual eu botei lá, ó, o termo central é x, o da frente é x mais r, e o de trás é x menos r. Digamos que aqui é 2. Digamos uma PG aqui de razão 3, ó. Vai ficar 2 mais 3 é a razão. Tá? Beleza? É 5 aqui. E aqui, 2 menos 3, né? Menos 1. Tu entendeu a lógica? Compreendi. Agora entendi o que você fez. Tá bom? Então, vai ser assim, ó. X mais R, x menos R. Aqui, 2. Quem é a razão? É mais 3. Então, 2 mais 3. E aqui, para melhorar ainda teu entendimento, vamos botar ali como se fosse... o x é 2, né? 2 menos quem é a razão? 3. Então, fica isso daqui, né? Entendeu? Tá bom? Então, e aí você vê que essas questões saem muito rápido. Porque soma agora esses caras aqui. X mais R. E claro que esse termo aqui, esse cara aqui, ó, vai ser o maior ângulo. Esse cara aqui vai ser o ângulo do meio. E esse cara aqui vai ser o menor ângulo. Então, em PA é uma sequência. Soma as 3 coisas. X mais R, mais X menos R. A gente sabe que a soma dos ângulos é 180. Você concorda que eu já botei, ó, 3x igual a 180. X é igual a 60. Você já sabe que esse ângulo aqui, independente dos outros, você já sabe que um é 60. Tá bom? E a questão exatamente, ela perguntava, nós temos certeza que um dos ângulos será aí 30, 50, 60. E essa que tu tinha que marcar. Tá bom? Então, essas representações especiais são exatamente para te safar nesse tipo de questão. Tá bom? Então, você vai ter aqui uma PG, ó, né, de 3 termos. 3 termos. Tá? Numa PG de 3 termos, como é que tu pode fazer isso? Tu pode chamar o primeiro termo de x, né? Perdão, o primeiro não, né? O do meio, de x. Aqui, o que você acha? X vezes Q. Sim? E aqui x sobre Q. É uma forma de você utilizar. Tá bom? E uma outra forma também, que aí eu gosto mais. X é o primeiro termo. XQ é o segundo. XQ ao quadrado é o terceiro. E assim iria. Cara, questões assim. Você aqui na ESE, na Especialista, eu estou te dando isso também, né?
para você ficar bem, né, embasado, para pegar uma prova, se vier uma prova difícil, você destroçar, entendeu? Mas tu vai ver muito essa técnica aqui, x ao quadrado, essa daqui, em prova mais pesada, né, de AFA, FON, Escola Naval, né, tem umas questões que trabalham com isso daqui, você tem que saber isso. Se tu não sabe isso daqui, filho, tu tá no salseiro, tá bom? Ó, então vamos lá. 5 termos, né? Como eu havia dito, né? 4 termos, cara. Assim, quase tu não vai ver, tá bom? Tu vai ver no máximo ali, geralmente, a maioria das provas vem com 3 termos. Quando eles pedem, né, essas representações especiais aí, pede 3 termos, tá bom? Ou 5, 4 muito difícil, quase não vê questão assim, tá? Mas eu vou te passar aqui, ó. O bizu é a mesma coisa, a mesma ideia aqui, tá? X, xq, x ao quadrado, x ao cubo, x à quarta. Ou essa daqui, né? X, xq, xq ao quadrado. E aí você vem descendo. X sobre q, né? Aí pega esse cara e divide de novo, né? Isso daqui vai ficar x, q ao quadrado, tá? Uma PG de 5 termos se você tivesse que, né, representar. Ou esse cara aqui, né? X, né? Por que ficou X vezes Q, galera? Porque a razão é que a gente está generalizando. Então, eu pego sempre esse cara aqui e multiplico por Q, né? Então, vai ser X, Q. Né? Numa PG, por exemplo, 2, né? 6, 18, né? Bom, aí no olhômetro aqui, né? Tu vê que qual é a razão aqui? É só tu, pô, do 2 por 6 eu multipliquei por 3, do 6 por 18 eu multipliquei por 3. Às vezes tu não vai nem precisar dividir um termo pelo outro, né? O sucessor pelo antecessor. Você no olhômetro você percebe que qual o cara que eu estou multiplicando para dar 6? Qual o cara que eu estou multiplicando para dar 18? Você já percebe que a razão é 3. É exatamente isso daqui, ó. X eu multiplico por quê? Aí esse cara eu vou multiplicar por quê de novo? Então vai ficar x, né? X vezes Q vezes Q. Q vezes Q mantém o Q, né? Multiplicação de potência de mesma base, elevado ao quadrado. Que é o que a gente viu quando tem 3 termos. Só que agora essa daqui tem mais termos, né? Então, multiplico por Q de novo. E multiplico por Q de novo. Tá bom, galera? Beleza? E aqui, por fim, uma de 4 termos. Mas, como eu te disse, olha só, não se liga muito nessa daqui, não. Vou colocar por via das dúvidas, mas, né, aqui vai ser xy, aqui xy ao cubo, x sobre y, né, e x y ao cubo. Beleza, galera? Tranquilo? Tá? E qual é a razão desse cara aqui? Né? Qual a razão? A razão é 2y. Tá bom? Porque multiplica aqui, perdão, y ao quadrado, né? Y ao quadrado. Tá? Multiplica aqui por y ao quadrado, né? Vai dar xy ao cubo. Tá bom? Multiplica x sobre y por y ao quadrado. Você vai cortar o 2 com esse y, vai sobrar exatamente xy, tá? Mas não se liga nesse de 4 termos, não, tá? Dito isso, podemos ir para a interpolação. Ó, lembrando que a nossa aula, galera, vai até 8h40, né? 8h40 pelo que o Rafael me passou, é o intervalo de vocês, até porque para vocês se prepararem e a professora também se preparar de redação, né? Me parece que vocês têm redação às 9. E aí vocês têm esse intervalinho aí de 20 minutinhos, né? Para a próxima aula, tá bom? Então, a gente vai tentar sempre ver, né, toda a matéria nessa... Claro que hoje a gente bateu mais um papinho, uma resenha, mas fica tranquilo que a gente vai, né, na próxima aula a gente vai começar já, né, vai dar 5 minutinhos, a gente já começa a guerra, e aí a gente vai ter mais tempo aí. Lembrando da aula extra, que vai ser uma aula de exercício, que já vai estar lá, tá? Sempre tragam dúvidas, né, galera? Na próxima aula, pode trazer dúvida de PA, pode trazer dúvida de PG, por mais que a gente comece em outro assunto, tá bom?
Interpolação. Você lembra de interpolação, né, que a gente fez lá da PA? Né? Você lembra disso? Eu acho que você lembra. Então, aqui, qual é a ideia? Ó, vou até escrever aqui para você. Ó. Bom, inserir três meios geométricos tá, entre 3 e 48. Beleza? Lembra lá na PA? Inserir três meios aritméticos. Lembra disso? Aqui é meios geométricos. Nada mais é, galera, isso daqui, né? Nada mais é meio geométrico, meio aritmético. É termo. Inserir termo. Tá? Inserir termo. Beleza? Deixa eu só separar aqui, ó. Que foi aquele nosso rascunhozinho ali. Tá? Então, ó. Então, vamos lá. Inserir três meios geométricos entre 3 e 48. Quais são as informações que eu tenho? Bom, eu tenho que inserir entre, né, 3 e 48. Né? Eu tenho que inserir 1, 2, 3. Né? Te pergunto, quantos termos eu tenho, né, na minha PG, nessa PG? Bom, eu já constato aqui que eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, eu tenho 5 termos. Tá bom? Qual é o meu primeiro termo? Bom, o meu primeiro termo é 3. Né? E o meu último termo, que na verdade aqui é o quinto termo, o A5, é 48. Agora, gente, de posse disso, a gente pode, né? Ele pode criar uma questão assim, como tem na tua lista, tá? Ele pode pedir a razão, pode pedir o oitavo termo, né? Então, você vai brincar com isso daqui. A5, né? Ó, indo bem calmo, vou fazer calma aqui. Para você ver a galera que de repente não entendeu a aplicação de fórmula. A n é A1 vezes Q, n menos 1. Aplicando a fórmula. O A5, a gente tem o A5, por isso que a gente vai usar A5. Ó. A5 vai ser, quem é o A1? Bom, o A1 é 3. Vezes, né? O que a gente tem? Não. O n a gente tem? Tem, é 5. 5 menos 1. Então, vai ficar isso daqui, ó. Quem é o A5? Já substituo também. A5 é 48. 48 é igual a 3 vezes Q elevado a 4. Até aqui, beleza, galera? Tranquilo? Aqui eu simplifico, ó. 3 por 48 aqui vai dar 1. 48 vai dar 16. Simplificando. Então, ficou 16 é igual a QA quarta. Tranquilo? E aí, você pode pensar no seguinte, né? Você pode pensar assim, ó, que a quarta, 16, né, é 2 a quarta. Todos concordam? Né? Isso daqui aqui é a quarta. Aí, quando você está igualando, né, duas potências que têm o mesmo expoente aqui, né, o que vai acontecer? É porque a base tem que ser a mesma coisa. Então, o Q tem que ser 2. Tá bom? Então, a gente faz interpolação exatamente para, às vezes, ele quer a razão, tá? Da PG. E aí ele vai querer o oitavo termo, o 20º. Tá bom? Acabou aqui, galera. O que tu acha? Tá certo isso daqui? Fala aí. Não, porque você ainda não definiu os 3 termos que ele pediu. Ah, não, beleza, né? A gente pode... Tem mais alguma coisa, não? Ó, então vamos definir, né? Ó, a razão é 2. Então, multiplica por 2. Vamos fazer direto. Multiplica por 2 dá 6. Multiplica por 2, 12. Né? Por 2, 24. E aí, bom, definimos os 3. Só isso? Pensa bem aí. Você acha que só tem isso de razão? Ou você pode ter, a gente pode ter uma razão menos 2 também?
Vê se isso não é igual. Ó, 2 à quarta é igual a menos 2 à quarta? Quem acha que sim aí? É igual. É igual. Ah, então você vai ter a razão também que menos... Vocês 2. concordam? Entendi. Tá? A base negativa elevada a expoente par fica positivo. Então, tu vai ter 16 igual a 16. Tá? Então, toma cuidado. Beleza? Professor, mas se ele, então, se ele, o senhor está dizendo que se ele perde a razão e eu só deixo lá bonitinho, é razão igual a 2, já tá. Não, então, aí, calma aí. Aí vai ter que ver como é que vai vir a tua questão. Tá bom? Porque ela teria que ter lá 2 e menos 2. Tá? Ah, tá. Porque não é. Beleza? Porque Beleza. essa questão ela pode anular rápido. Se ele só colocar 2, está anulada. A gente entra com recurso falando que tem o menos 2 também. Beleza, galera? Então, no caso, Só que a aqui, razão- ó, só que aqui, aí, vamos lá, vamos entender essa questão. Se ele te dá aquela sequência, essa sequência aqui, o menos 2 cabe aqui? Cabe a gente falar que o menos 2 é a nossa razão aqui também? O que vocês acham? se o primeiro termo fosse negativo, tá. Ah, então, exatamente. Porque não cabe a gente... A gente achou. Ó, razão é 2 e menos 2. Mas para esse exercício aqui, galera, se você botar menos 2, vai dar menos 6. Menos. Não cabe aqui falar que a gente achou 2 razões certeiras. Só que nessa sequência, o que vale para a gente é a razão positiva. Tá bom? Igual a 2. Ficou claro? Sim. Professor, Oi. então, no caso, a razão seria mais ou menos 2. Isso, exatamente. Só que, dependendo da questão, aqui no nosso caso, só é válido a razão Q igual a 2. Tá bom? No nosso exemplo aqui, tá? No nosso exemplo. Tá bom. Show. Então tá. Então, ó. Agora, para fechar e a gente fazer um tempo que falta aí algumas questões. Professor, Oi. rapidinho, só deixa eu te contar mais uma coisa em respeito disso. Ó. Nesse exemplo, não vai caber razão igual a menos 2. Isso. Mas, que nem, a gente achou isso daqui como a verdade, a gente conseguiu provar isso. Sim. Como que uma verdade não vai caber no problema? O que acontece aqui? É Que eu porque... consigo provar algo e eu não consigo aplicar. Por causa da sequência que eu te dei. Por causa da sequência. Você concorda que se você falar que também vale para Q igual a menos 2, você não tem como chegar, você multiplicando aqui ó, por menos 2, e chegar no 48 aqui? Você concorda comigo? Uhum. Então, Seria, no caso, um alternante, né? Só que, exatamente, a gente... exatamente, né? Aqui no caso, ó, daria 6, né? Aí daqui daria por menos 2, ó, vou botar aqui do lado, tá? Ó, 3. Multiplica por menos 2, menos 6. Aí por menos 2, 12. Aí por menos 2, menos 24. Aí aqui nesse caso até que vale, né? Até que vale. Show. Menos 2 dá 40 aí. A gente teria uma alternante. Só que é como eu te falei, né? A gente aqui, a gente está com essa sequência, tá? Começa com 3, né? E vai a 48. Digamos que a banca, ela vai ter que ter muito cuidado para fazer essa questão. Porque, como eu te disse, você pode ter o Q igual a 2 ou o Q igual a menos 2. Tá bom? Ficou claro? Beleza? Mas tu vai ter alternante. Quem falou aí alternante está certo também, né? Tá, eu tô vendo aqui. Tá bom? Beleza. Beleza, galera? Então, ó, para a gente partir para algumas questões, vamos fazer essa parte final aqui. Vamos lá. Agora soma, aí eu vou jogar a fórmula, tá? Porque, exatamente, como eu te disse, aí você teria que ter a parte de indução, e aí a gente vai perder muito tempo, tá? E ainda falta 14 minutinhos aí que eu quero trabalhar algumas questões com vocês aí, tá bom? Então, fórmula da soma de n termos de uma PG finita. PG finita. A soma de n termos de uma PG finita vai ser A1
vezes, aí tu abre parênteses, bota um Q elevado a N menos 1, né? Sobre aqui, ó, sobre, tá? Q menos 1. Professor, porra, a fórmula é escrota, né? É. E não decora essa fórmula não, para tu ver. Se tu não vai sangrar lá no dia da tua prova. Tá? Isso daqui tem que saber, hein, galera. Tá bom? Aí, isso daqui é de uma PG finita, tá bom? Agora, ele pode botar fórmula da sonda dos N termos de uma PG infinita. Até uma forma de explicar isso daqui seria colocar um quadrado, aí dentro de um quadrado, outro quadrado, aí dentro de outro quadrado. Isso daqui a gente até explica a noção de limite fazendo exatamente um exemplo desse. Tá? Aqui não vai ser o caso, eu já vou jogar para você, que é só substituir coisa. Uma forma é até mais fácil, essa infinita. Né? É A1, né, sobre 1 menos Q. Tá bom? Então, essas duas coisas aqui, cara, ó, você tem que saber. Tem que saber. Tá? Galera, ficou dúvida? Professor, para uma pedra finita, no caso infinita, o Q tem que ser diferente de 1, né? Com certeza, né? Se for 1, a gente vai observar aquela pane que a gente viu lá atrás, né, no primeiro quadro, se eu não me engano, que eu botei para você. Que aí, se for esse Q aqui, ó, né, ele tem que ser diferente de 1, com certeza. Tá? Por quê? Porque se você botar 1 menos 1 dá 0, vai ficar alguma coisa, eu não posso pegar alguma coisa e dividir por 0, né? Tá bom, galera? Beleza? Isso aí, galera. A galera tá safa aí, observando bem. É isso aí, galera. Muito bom. Muito boa participação. Tem a galera só que tá aí, calma, né? Tá viva aí? Essa galera tá viva? Pelo amor de Deus. Ó, agora, vou fazer o seguinte com você, né? Igual eu faço com todos os meus alunos, né? E agora vocês são meus alunos, queridos. Então, ó, essa lista aqui você vai ter, tá? Fica tranquilo. Tá até com o logo da outra coisa, mas vai ter o logo do nosso curso, tá bom? Então, essas listas, galera, só lembrando, né? Eu fiz essas listas já há um tempo, né? Sempre colocando questões das últimas provas, tá bom? E eu pego questão dos concursos, né? Como eu falei, ESA e EA, tá? E aí, eu separo, né? Você vai ter lista de PA, de PG, de matriz, tá? Vai ter tudo separadinho. Olha só o que eu vou fazer contigo agora. Tenta fazer a primeira. Quem acabar, já fala aí. Professor, Diego, acabei, deu tanto. E a gente vai ver se você acertou ou não. E aí a gente vai avançando. Aí quem tiver dúvida, aí eu faço. Vou fazer a um. Aí a gente parte para outra. E assim a gente vai fazendo. Mas eu quero que você pense um pouquinho. Ó, faz a um aí. Beleza, galera? Tranquilão, galera? Beleza? Faz aí. Ó, lembrando, galera, que você vai ter ali mais ou menos uns 2 minutos e pouquinho para cada questão, tá?
Prova da ESA ali, você vai ter estratégia de prova, tem que fazer, tá? É 2 minutos por questão, ou seja, né, você vai ter que fazer ali, cara, não, até mais, né? Dá uns 40 minutos ali na prova de matemática, tá? Agora, tu pode até avançar para 50 minutos, isso você vai treinar no simulado, né? Porque tem que treinar isso daí, tempo de prova é importante. Diego, alternativa C, dá 1. Da C, ó. Vamos lá, então. Bom, quem não fez aí, dá uma olhada aqui. Ó, considere que o número de células de um embrião, contadas diariamente desde o dia da fecundação do óvulo até o 30º dia de gestação, forma a sequência. Tem essa sequência aqui. Ó, aqui eu já percebo que essa sequência, galera, é o quê? 1, 2, 4, ó, multipliquei por 2, opa, já coloca aqui. Razão 2. A função que mostra o número de células, né, conforme o número de dias é... Então, essa questão de função, tu pode entender como função ou como PG, tá? E aqui a gente entende que a fórmula AN é A1 vezes Q N menos 1, tá? Como é que a gente faria isso? Bom, a formulazinha, o enésimo termo, seria dado. Qual é o primeiro termo? É 1, não é isso? Qual é a razão? Bom, a razão é 2. Tá? 2, n menos 1. Sim? 1 vezes 2, n menos 1. Então, ó, o termo geral dessa sequência seria dado por isso daqui, ó, 2, n menos 1. Que, no caso, né, aqui ele trata como x. É só trocar, galera. O AX seria 2x menos 1. Resposta água. Beleza, Diego? Entendeu aí? Beleza. Tá bom, galera? Alguém não entendeu? Pode falar aí. Entendi. Alguém fez? Eu estava tentando fazer. Se eu tivesse botado os números, eu teria acertado, mas eu fiquei pensando. Ah, então tá. Eu fiz, mas eu mosquei. Eu coloquei C porque eu vi ali 2 elevado a x e o menos 1, mas eu não considerei que não estava subtraindo o 1 do expoente, e sim do todo após a ligação da ponta. Entendi. Aham, beleza. Aí Mas tu entendeu isso daqui, né? Tu entendeu, né? Entendi. Beleza, show. Aí, ó, essa segunda folhinha, a primeira folhinha de PA já foi, né? Essa segunda você vai ver que eu botei de propósito questões de PA também, tá? Por que, professor, PA? Para você treinar, pô. Para você treinar, para você voltar. A gente vai estar sempre voltando em questões, tá? E aí você vai ter alguma... E PA e PG se confundem. Às vezes você vai ter, numa mesma questão, PA e PG junto, tá bom? Ó, faz essa 4 aqui. Aí essa daqui, galera, é de... Né, você vai ter aqui, ó, uma PG bem simples, tá? Aqui você vai ter já PA e PG, uma mistureba. Aí essas questões eu vou deixar para você fazer, tá bom? E aí, claro, você vai fazer isso daqui, né? Como eu disse, a aula de sábado, aula extra, vai ter questões de PA, da lista de PA, e questões da lista de PG. Então, assistam a aula para ver a resolução, né? Ah, eu não fiz tal questão. Vai lá que provavelmente vai estar a resolução lá para você, tá bom? Tipo um gabarito comentado, só que em vídeo, né? Show. Por exemplo, meus alunos do presencial não tem isso. Só a galera do online, tá bom? Por quê? Porque a gente tem tempo para fazer essas coisas aqui, né? E deixo com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Faz essa 4 aqui. Faz aí. 2 minutinhos para você fazer.
E aí, meu povo, foi? Ou não foi? Fala pai. Gabriel seria AD? D de dado? Eu acho que o senhor está certo, hein? Eu acho que o senhor está certo. Ó, só lembrando que todo o gabarito está ao final lá da tua listinha, tá bom? Todo o gabarito, tá? E claro, se tiver algum gabarito que eu tenha digitado errado, pô, são bilhões de questões, você vai ver que vai ser lista pra caramba. Pode acontecer, né? Geralmente a gente tem um errinho ou outro aí. Só me avisar, pessoal, tô achando gabarito tal, aqui tá dando outro. Acontece, tá bom? Mas assim, são pouquíssimas questões, tá bom? Me É avisa. isso mesmo. Peguei agora na letra B. Show de bola de buja, então. Então, vamos lá. Vamos resolver essa parada aqui. Ó, seja PG, tá? De razão 2. Ó, ele te dá A1 mais A5, e quer o valor de A1. Cara, quando ele quer o valor de A1, bota todo mundo em função de A1, né? Ó, o A5, vou fazer aqui em cima, ó. O A5, eu não posso reescrever o A5 em forma de A1? A1 vezes Q, lembra? De 5 menos 1, a quarta aqui. Quem é o A1? Bom, o A1 é o que a gente quer. Quem é o Q? Bom, Q é igual a 2. 2A quarta. Então, a gente pode botar o A5 em função de A1. Então, vai ficar A1 vezes 2A quarta. Olha só que bonito. Isso daqui é igual a 2, 7, 2. Isso daqui, ó, é 2 a quarta, né? 16, né? 16 mais 1, 17 a 1. É igual a 272. E aí a gente vai, né, dividir 272 por 17, né? 272 por 17. 6, né? Beleza, galera? Tranquilo? 16. Putz, eu mosquei. Esse jeito é mais fácil, né? Mais rápido. Eu não sei como vocês fizeram, mas o bom também é isso, tá, galera? Exatamente isso. Foi até bom tocar nesse assunto. Você tenta ver também a resolução, que às vezes você vai fazer por um caminho que vai demorar mais. E tem caminho que tu vai, porra, tem esse caminho aqui que é bem mais simples. Eu vou estar sempre fazendo um caminho, de repente mostrando 2, enfim. Tá bom? Tipo, eu tinha colocado em função de A5, aí A1 vezes 2 a quarta, aí eu descobri que 272 era 2 oitava, aí eu fiz subtração de expoentes, aí deu 2 a Olha aí, quarta. 272, tu botou 2 a oitava? Deixa eu ver. Não. Eu errei? 272, vamos ver aqui, ó. 272. 1, 2, 3, 4, Ó, 5, 7, por 2 dá 1, 3, 6. 6. Beleza? Uhum. Por 2, 100 por 2 é 50. 30, 65, 68. né? 65, 68. Por 2, 34. 3. Por 2, 17. Por 17, 17 é primo. Então, tu pode Eu escrever que eu assim, errei. 2 a quarta vezes 17. Tá bom? Beleza. E aí, o que você poderia fazer aqui era botar 17 a 1 é igual a 2 a quarta vezes 17. Aí cortar, ó. Dá no mesmo, né? Sobraria esse cara aqui. Eu errei e acertei na cagada mesmo, porque foi na sorte. Depois refaz isso daí, tá bom? Então, galera, ó, a gente até passou aqui. Vão me matar aqui, depois a professora de redação vai me matar. Olha só. Então, ficamos conversados? Tiveram, a aula foi tranquila? Deu para você entender? Fala comigo. Deu sim. Beleza? O restante aí, galera, tenta fazer, né? Tenta fazer as questões. Vai estar a lista, vai estar as notinhas de aula, bonitinho, tudo, né? Do jeito que foi a aula, tá bom? Né? Faz. Deixa eu só ver aqui. Show. Faz os exercícios, tá bom? Aula de sábado é aula extra, vai ter mais exercícios resolvidos, vocês vão ver lá, tá? Aí são as questões que eu acho assim mais complicadas. E a ideia, galera, é o seguinte, olha só, o bizu que eu vou te dar, tá?
Hoje a gente viu PG, a gente já estudou PA, tá bom? Qual era a ideia de hoje? Hoje você já seria lindo se você já tivesse feito quase todas as questões de PA, tá bom? Amanhã, o que tu vai fazer? Tu vai fazer essa listinha de PG, né? Durante o dia ali, o tempo que tu tem, e vai fazer 1, 2 de PA, tá bom? Só para não deixar lá esquecido o PA. Aí tu vai botar a formulazinha, tu vai lembrar da propriedade. É isso que eu quero. Isso 10 minutos. Faz 2, 3 questões. As questões bizu. Ou é a questão que você erra, ou é aquela questão que faz com que você lembre de vários assuntos numa mesma questão. Essa é a questão bizu, tá bom? Eu até marquei para você lá. Se você vai ver a aula, eu marquei. Ó, essa daqui é bizu, essa daqui, se você, de repente, vocês vão lembrar. Tá? Aí a gente vai para a matriz de semana que vem. O que eu quero de você? Né? A gente, então, viu PA, PG, vamos entrar em matrizes. Cara, um dia antes, ou no dia, antes da gente estudar matrizes, pega PA, PG e faz meia dúzia de questões de cada. Faz meia dúzia de questões de cada. A gente vai entrar em matrizes. Aí a gente vai estudar matrizes. Aí a aula extra, tu vai ver que a gente vai ter feito questão de PA, de PG e de matrizes. Então, a gente vai tentar sempre acumular as coisas, para você nunca... Isso daí é uma forma diferente, tá? De repente, você nunca viu isso, tá bom? Mas é porque eu já faço isso para te forçar a estar revisitando os assuntos. Senão, eu te conheço, você não vai fazer isso. Tá? Eu já estou nisso há algum tempo, o aluno, vocês fazem até mata lista. Eu acho que, como o Diego falou, eu deixei 2. E você só vai ver PA lá na frente, quando tiver no simulado, quando tiver na revisão, aí tu vai voltar a ver tudo, igual um louco. E você vai ver que, fazendo isso, aos pouquinhos, fazendo questão, faz. Não precisa matar a folha toda. Faz ali, depois tu vai fazendo. No final, cara, tu vai ver que tu vai estar muito forte lá na frente, né? Tu vai ver que você veio com os assuntos ali sempre vivos, né? É por isso que não vai te dar branco, né? Tu vai conseguir fazer uma prova tranquila. Beleza, galera? Tranquilo? Estamos conversados? Beleza. Alguém quer falar alguma coisa aí? Beleza, então, meu povo. Uma boa noite aí para todos, tá bom? Foi um prazer. E a gente vai estar junto aí, né? Sempre. Agora até a prova da ESA e depois também, se vocês continuarem. Tá bom? Show? Boa aula aí com a professora de redação. Valeu? Abraço aí, pessoal. Falou, boa noite. Tchau. Valeu, professor. Vai ser aí,